Essa semana nós tivemos dois lançamentos, a RX 7600 XT e a RTX 4070 Ti Super. Esses dois lançamentos colocam um ponto final em uma discussão que foi amplamente celebrada na comunidade, que teimosamente insiste em perpetuar essa história de que as placas atuais, antes desses dois lançamentos, tinham uma necessidade muito grande de memória de vídeo e que não tê-la vai fazer com que elas sejam gargaladas ou até, de certa forma, nós estejamos programando uma obsolescência para que a gente o tempo todo esteja fazendo o upgrade. No vídeo de hoje eu vou demonstrar faticamente, com base em dados e testes do mundo todo, que isso não é verdade, que 16 GB é uma desnecessidade tanto para a RX 7600 XT quanto para a RTX 4070 Ti Super, bem como vou esmiuçar um pouquinho o que o fato de a NVIDIA escolher o AD103 em vez do AD104 para ser o chip dessa RTX 4070 Ti pode significar de uma forma mercadológica, e também como que a AMD conseguiu tirar um pouquinho de performance dessa RX 7600 XT, mas como que isso não está relacionado à quantidade de memória de vídeo. Vamos lá, mas claro, só depois do recado dos nossos patrocinadores. Windows 11 original e completo no seu PC em 3 passos. 1. Dividimall.com, compra o Windows 10 com o cupom PCF25 para você ganhar 25% de desconto, ele vai sair por R$ 86. 2. Você vai no seu sistema, coloca a ativação, joga a chave que você vai receber por e-mail e ativa o Windows, agora ele é original. Passo 3. Agora que ele é original, você consegue atualizá-lo para o Windows 11 também original gratuitamente. E eu vou te dar mais uma dica de graça. Com o mesmo cupom PCF25, 25% de desconto para ter o Microsoft Office 365. E aí, meu amigo, o seu Windows vai estar completaço. Enquanto o patrocínio estava rolando aí, você provavelmente já estava puto de a gente insistir nessa história de que 16 GB de VRAM é um exagero, seja para uma 7600 XT, principalmente para ela, quanto para uma RTX 4070 Ti. O que essas placas precisam, pessoal, para conseguir fazer uso de uma quantidade imensa dessa de memória de vídeo é poder de performance em várias áreas. Não adianta simplesmente meter memória que elas não vão resolver seus problemas. Uma das provas disso é a situação, por exemplo, que a gente viu da RTX 3080 de 10 GB. Ela consegue empatar com a 4070 de 12 GB. Em nenhum momento a discrepância entre elas foi aumentada porque claramente sobrou 2 GB de VRAM em favor da RTX 4070 ou 4070 Super. Essa vantagem que acontece na 4070 Super é unicamente por mais poder de performance e por quantidade de núcleo. Ela é uma placa que vai render mais que a 3080, tendo mais ou menos VRAM. Colocar 16, 24, 36 não interessa, ela vai render aquilo. A 3080 em momento nenhum foi capada em relação à 4070. Da mesma forma como, por exemplo, uma 2080 Ti de 11 GB não consegue saltar em relação à 3070 de 8 GB. Mais uma vez, a 3070, por mais que tenha 8 GB, não fica muito longe da 2080 Ti. Isso tudo ocasionado por conta de um poder de performance limitador em vez de uma falta de memória de vídeo. A gente tem também, no caso da RX 7600 XT especificamente, que toma uma pequena vantagem em relação à RX 7600, não por conta da sua quantidade de VRAM a mais, mas sim por conta de um overclock vindo de fábrica, um clock base maior, um TDP mais esticado, que permite com que a placa faça um clock maior, e aí, evidentemente, isso vai se traduzir em performance. É claro que nós vamos ter ocasiões específicas que, principalmente em casos de jogos mal otimizados ou intencionalmente dimensionados para aquele cenário específico, que aí sim algumas placas vão se sair em relação a outras. The Last of Us Part 1, por exemplo, quando lançou, nós não apenas tínhamos um uso de VRAM absurdamente incompatível com a qualidade de imagem que as texturas do jogo ofereciam, como também as opções para reduzir a qualidade da textura para médium simplesmente não resolveriam nada porque a qualidade da textura era monstruosamente ruim, cara. Então, foi algo intencional que, em questão de 2, 3 meses, o desenvolvedor corrigiu, reduziu a quantidade de VRAM necessária, aumentou a qualidade das texturas no preset médio, resolvendo um problema que, francamente, foi ele mesmo que colocou lá.
Se foi intenção da AMD fazer uma programática de forma a colocar no marketing que, olha, tá aqui, nós precisamos de VRAM para The Last of Us, que é um jogo de parceria da AMD. Isso é uma outra discussão que eu até acredito, mas a gente teria que ir muito mais a fundo. Mas que tá faticamente provado que o lançamento não era uma referência de como que havia uma necessidade real, um requisito fundamental para que os jogos fossem exigentes o bastante para que você tivesse uma placa de 16 GB ao invés de ter uma placa de 8. Não justifica você querer uma placa de 16, pagar mais caro por isso, para jogar só The Last of Us no lançamento ou só um ou outro jogo no lançamento, porque todos eles, basicamente, vão estar sempre vindo mal otimizados. E um detalhe interessante, pessoal, assim como a AMD faz com VRAM, a NVIDIA também faz com BVH, a NVIDIA também já fez com Tessellation, todas as fabricantes, de uma forma ou de outra, sentam com seus parceiros de desenvolvimento para dizer assim, cara, usa esse tipo de instrumentação, esse tipo de requisito para que isso favoreça os nossos produtos. É claro que isso não é necessariamente uma coisa que se diga, ah, não, olha, vou fazer para sacanear. Não, mas o cara vai sempre puxar para o lado da competência do produto dele, só que isso acaba fazendo a gente não ter o devido respeito como consumidor, porque a gente está falando de um mercado unificado e não apenas donos de NVIDIA usando uma plataforma que não compete com a AMD. É a mesma plataforma, é tudo PC, então eu acho que o desenvolvedor ele deveria pensar em todo mundo em vez de pensar só naquele que está o patrocinando. Com relação ao que eu falei sobre o AD103 e o AD104, gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. A NVIDIA, ela não é uma empresa que vende RTX 4080. Ela é uma empresa que vende chips AD103, AD104, AD102. Esses chips, eles são vendidos para os AIB Partners, e são os parceiros mesmo que, tipo ASUS, MSI, pegam o chip, colocam memória, colocam uma board e aí fabricam a placa de fato para você, uma MSI Gaming X, uma Asus TUF e assim por diante. Em cima disso, eles têm um lucro, assim como a NVIDIA tem um lucro em cima de cada chip que vende. Só que, percebam comigo, os AD104 foram os chips destinados para as placas RTX 4070, 70, 70 Super, 70 Ti e 70 Ti Super não. 70 Ti Super não é AD104. O AD104 tem 192 bits de bus interface e a 4070 Ti Super tem 256 bits de bus interface. A 4070 Ti Super, na verdade, usa um chip que foi o destinado a RTX 4080. E aí você vai começar a me questionar assim, pô, Marcos, mas a RTX 4080, quando lançou, era 1.199. Como é que a NVIDIA vai pegar esse chip, que ela poderia cobrar 1.199, e vender agora o chip por 799 com um corte desse tamanho? Ah, e tem mais uma coisa, ela não só vai vender um AD103, em que antes ela cobrava 1.199 no chip pronto com a placa, né? Como ela também vai vender ele mais forte do que ele estava antes, ou seja, não vai ser mais 4080, vai ser 4080 Super, e mais barato. Então, desse chip que antes nós tínhamos 4080 de 1.199, agora nós temos 4080 Super mais rápida por 999 e 4070 Ti Super mais lenta por 799. Isso significa, gente, que esse chip, o AD103, muito provavelmente estava em alto estoque, sem venda nenhuma, sem interesse nenhum dos AIB Partners e que provavelmente era o chip menos vendido da NVIDIA. A NVIDIA teve que cortar seus preços para venda dentro dos AIBs para poder conseguir disparar esses chips, mandar esses chips embora, para poder conseguir ganhar alguma grana, porque naquele preço que estava, muito provavelmente ela não ia continuar vendendo. Mas o mais interessante é pensar que, cara, será que realmente esse chip em algum momento precisou custar tudo isso? Será que não dava para ter lançado uma 4080 por 999 naquela época? Será que não dava para ter lançado uma 4070 Ti um pouquinho mais forte por um preço um pouquinho melhor? E lembrem-se, antigamente a ideia era ter duas 4080, não era só uma. Então, claramente a NVIDIA estava querendo tirar o máximo de lucro possível por chip que estava vendendo. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre por que, diante de todos os acertos que eu fiz, o único que eu errei foi o da 4080 Ti,
que não existiu. Eu falei e acertei o preço da 4080 Super, da 4070 Ti Super e da 4070 Super, acertei tudinho, mas errei que não existiu 4080 Ti. Mas, diante dos dados que eu investiguei e pesquisei, eu já entendi por que não existiu e não vai existir RTX 4080 Ti, a não ser que muita coisa saia errada em pouco tempo, que eu duvido muito. Mas, na real, até tem uma 4080 Ti que a NVIDIA chamou por outro nome. Mas sigam a gente aí no canal que a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Mas já dando spoiler, tem a ver com tecnologia militar, cara. Um grande abraço, até o próximo vídeo.